Fala aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim, que todos estejam muito bem como sempre. Que Nossa Senhora do Buy and Hold, protetora dos investidores de longo prazo, abençoe a nossa carteira de investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Taesa, TAE 1143. Vocês conhecem muito bem, a empresa não vem pagando dividendos, mais um trimestre sem pagar. Será que é hora de vender ações da Taesa? Hora de esquecer ações dessa empresa? Ou isso não tem nada a ver e vender Taesa agora é coisa de mão de alface, seria coisa de investidor mão de alface? Eu tenho recebido perguntas como essa sobre a empresa lá no meu Instagram, @baduvieira, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos ver alguns pontos positivos, pontos negativos da empresa atualmente. Vou falar o que eu estou fazendo com as minhas ações da Taesa, vou ser 100% transparente, tentar ajudar aqui para que depois desse vídeo vocês consigam responder a essa pergunta por conta própria, tomar suas decisões aí, até porque esse conteúdo aqui não se trata de recomendação de investimentos, beleza? Nem de compra, nem de venda, nem de nada. Eu apenas trago alguns dados sobre as empresas, a minha opinião. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado. Caso você goste desse tipo de conteúdo e desse vídeo aqui, não esquece de deixar seu like aí, que ajuda demais. Clica também no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair conteúdo novo. E agora, vamos aqui para o que interessa. Como eu venho recebendo muitas perguntas sobre a Taesa, questionando o fato aí da empresa não ter pagado dividendos recentemente, resolvi fazer um vídeo aqui, falar um pouco sobre isso com vocês, porque basicamente, antes de você questionar o fato da empresa não ter pagado dividendos recentemente, o mais importante é olhar outras coisas, né? O caixa que a empresa está gerando nas operações e principalmente o que ela está fazendo com esse dinheiro, com esse caixa que ela está gerando. Então, em resumo aqui, se eu fosse falar o básico para você observar, você precisa observar, por exemplo, os investimentos que a empresa está fazendo. Isso é muito importante. Qual que é o caixa que ela está gerando nas suas atividades operacionais? Dá uma olhada também no fluxo de caixa dos financiamentos da empresa, sabe por quê? É lá que você vai achar, por exemplo, como que ela está se financiando, se ela está se endividando mais ou menos e quanto que ela está pagando de dividendos também, se você tem interesse nisso. Então, nesse vídeo eu vou te explicar isso para que você entenda de uma forma um pouco mais clara, mas antes é bom a gente dar uma olhada aqui também nos resultados, que é importante porque a gente consiga entender isso depois. Separei alguns destaques aqui, pontos positivos e negativos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar já de cara, né, e que pode ser considerado um ponto positivo da Taesa é o fato de ser um ativo defensivo contra a inflação. Terceiro trimestre de 2021, inclusive, foi marcado pela entrada do novo ciclo da receita anual permitida da empresa 2021-2022, começou em julho. As concessões ajustadas pelo IGPM sofreram um reajuste de 37,04% e as concessões ajustadas pelo IPCA sofreram um reajuste de 8,06%. E com isso, a receita anual permitida das 39 concessões do grupo Taesa no novo ciclo totalizou ali 3,3 bilhões, 21% maior do que a do ciclo anterior, e isso já contemplando a redução de 50% que ela vai ter em algumas concessões que sofrem esse efeito nesse novo ciclo, né? Depois de determinado período. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, algumas concessões sofrem uma redução de 50% da receita anual permitida, mas para resumir aqui a parte das receitas, a receita líquida regulatória no terceiro tri atingiu 497 milhões, 29,8% maior, explicado por conta desse reajuste inflacionário que eu acabei de falar. Depois das receitas, a gente desce para custos e despesas. E aqui na parte de custos, despesas, depreciação, amortização, eles totalizaram 140 milhões no terceiro tri de 2021, 10% maior, comparando com o mesmo período. E por que os custos e despesas aumentaram? A inflação impactou no aumento dos salários dos funcionários, obviamente. A empresa teve também um aumento de 30,6% nos serviços de terceiros por conta de reajuste contratual. O EBITDA da empresa atingiu 421 milhões, foi 32% maior do que o mesmo período do ano passado. A margem EBITDA também muito alta, 84,6%, apresentando um crescimento comparado com o mesmo período. E conforme a gente viu anteriormente, um resultado inflacionário e a entrada em operação de alguns ativos explicam esse desempenho positivo, né, esse aumento na margem também. E a gente já vai ver se isso vai ser recorrente ou não. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho é com relação ao endividamento da Taesa e de qualquer empresa. Se você for prestar atenção, o endividamento da empresa ele é relativamente alto, porém como a empresa tem a receita muito previsível, isso não chega a ser um problema muito grande, mas é sempre bom você ficar ligado ali. O fato da Selic estar aumentando impacta o resultado de praticamente todas as empresas que têm dívida. Então, só para não ficar muito vago essa questão aqui da relação Selic e endividamento, o que acontece é o seguinte: para expandir os negócios ou para financiar as operações, muitas empresas recorrem a empréstimos, financiamentos, vocês sabem disso, e nos momentos em que a taxa Selic
está mais alta, fica mais caro para investir. Ou seja, para as empresas conseguirem tomar crédito, elas precisam se sujeitar ali a taxas de juros de empréstimos maiores. O contrário também é verdadeiro. Em momentos de taxa Selic menor fica mais fácil de se financiar, por isso é bom você ficar ligado no impacto das despesas, receitas financeiras das empresas no seu resultado. E o que a gente pode ver na Taesa é o seguinte: as receitas financeiras diminuíram 38% em relação aos 9 primeiros meses de 2020. A gente teve uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, e por conta disso o que se viu no resultado financeiro da empresa foi uma despesa financeira líquida, na verdade. A despesa financeira líquida regulatória foi de aproximadamente 230 milhões, 93% maior comparando com o mesmo período do ano anterior. A despesa financeira regulatória alcançou também 584 milhões nos 9 primeiros meses do ano, 108% maior na comparação com o mesmo período. Então a redução nas receitas ocorreu principalmente por conta do menor volume médio de caixa aplicado. O volume de caixa diminuiu por conta do pagamento de proventos em maio de 2021 e também do pagamento ali em novembro e dezembro de 2020 de títulos de dívida, amortização e juros de dívidas emitidas por parte da empresa. Ou seja, ela teve uma redução das receitas financeiras por conta de uma série de despesas que ela precisou ter, e isso fez com que ela tivesse menos caixa aplicado no período, e esse menor caixa aplicado fez as receitas financeiras diminuírem. A redução do caixa médio impactou a receita financeira em 2 milhões apenas, e o aumento dos índices de IPCA e CDI impactaram no aumento das despesas financeiras em 109 milhões. Só que o custo da dívida é baixo, 4,54%, o prazo médio de 5,3 anos, dívida controlada, relação dívida líquida e EBITDA, como eu disse, 4,3 vezes. Esse patamar não é baixo, mas como eu disse, no caso específico da Taesa, pode ser considerado tranquilo pela geração de caixa extremamente previsível. Já com relação aos investimentos, os 9 primeiros meses do ano, a empresa investiu um total de 818 milhões contra 1,1 bilhão investido nos 9 primeiros meses de 2020. Reduziu principalmente ali por conta dos investimentos que ela tem ali em alguns projetos que estão em um estágio mais avançado de construção, ou seja, basicamente o que acontece é que no começo os projetos ali, a empresa precisa gastar mais, ela investe bastante no começo, quando os projetos estão ali na fase inicial. Conforme isso vai andando e vai se desenvolvendo, isso vai demandando um capital menor da empresa até que esses projetos são finalizados e começam a gerar caixa efetivamente ali. Então, como a gente viu, ela pode estar um pouco endividada sim, mas conforme ela for finalizando esses projetos, com esses ativos começando a gerar caixa, ela vai conseguir tanto desalavancar como também pagar mais dividendos, caso seja a decisão da empresa, obviamente. Atualmente a empresa possui 5 projetos em andamento, com um total de investimentos de 3,8 bilhões e uma receita anual permitida de 732 milhões no total. Considerando apenas a participação da Taesa nas concessões, visto que ela tem algumas parcerias ali, a coisa é um pouco diferente. Ela é dona de 100% de algumas concessões, em outras ela é dona de 50%, 25% em algumas também. Mas se você for dar uma olhada aqui, no geral a gente está falando de 2.857 quilômetros de linhas de transmissão e um total de investimentos de 2,24 bilhões apenas da Taesa, uma receita anual permitida na casa também de 400 milhões. Considerando os projetos em construção que a empresa tem, que vão ser finalizados no começo de 2022 e começo de 2023, é isso aí que a gente pode esperar. E por conta do estágio avançado desses projetos, obviamente a empresa teve uma redução nos investimentos, comparando os 9 primeiros meses de 2021 com 2020, mas isso é normal. Mais para frente a gente vai voltar a falar sobre investimentos, dividendos, endividamento na conclusão do vídeo, mas antes vamos ver o resultado líquido aqui da Taesa, o lucro líquido consolidado. Foi de 192 milhões no terceiro TRI, alta de 16%. Já nos 9 primeiros meses de 2021, o lucro líquido fechou em 411,8. Isso é 26,8% menor que o mesmo período do ano anterior. Outra coisa que a gente precisa ver é que a empresa passou a fazer já há algum tempo uma reserva especial de lucro referente a alguns ajustes, que futuramente isso aí pode ser distribuído na forma de dividendos sim. A Taesa é uma excelente empresa. O setor elétrico é um dos melhores setores da Bolsa de Valores, principalmente para quem está começando. Energia é uma coisa que a gente vai sempre precisar, é uma commodity que vai ser sempre necessária, então se trata de um setor muito perene. Os contratos da empresa são longos, corrigidos pela inflação, a gente sempre fala isso aqui, mas é bom lembrar. Isso traz mais segurança, previsibilidade também com relação aos próprios dividendos. Eu gosto muito do setor e da empresa, tem um balanço sólido, só que no momento eu considero que existem oportunidades melhores para investir, seja no mesmo setor ou na Bolsa de Valores em geral. A Taesa teve eventos não recorrentes, contribuindo positivamente nos seus resultados recentes, e esses dividendos que ela vem distribuindo provavelmente
irão diminuir, na minha opinião. Ou melhor, o dividend yield vai dar uma segurada muito provavelmente. Ela deve pagar entre 9% e 10% nos próximos 12 meses, sendo até um pouco mais técnico aqui. É natural que isso aconteça, que diminua. A empresa vem distribuindo os dividendos ali praticamente toda a geração de caixa operacional. Em 2021 ela teve uma geração de caixa operacional até agora de 1 bilhão, distribuiu quase a mesma coisa em dividendos. Em 2020 isso também aconteceu. É claro que não tem nada demais a empresa fazer isso em determinados momentos, ela pode fazer, obviamente, ela até pode consumir caixa, por que não? Mas uma hora isso tende a diminuir. Além disso, com a entrada operacional desses projetos em desenvolvimento e a queda também da necessidade de investimentos, ela vai ter que seguir arcando com as despesas financeiras. E o atual nível de endividamento, junto com a taxa de juros mais elevada, pode diminuir a rentabilidade da empresa e ela pode pagar menos dividendos também para manter a solidez financeira, o que é e deve ser sempre a prioridade de qualquer empresa. Os investimentos estão ficando mais concorridos também no setor, os leilões estão ficando mais apertados. Olhando aqui para um horizonte mais de médio e longo prazo, a empresa vai precisar fazer novos investimentos para repor esses ativos. E por falar em leilão, a empresa está interessada nos leilões da ANEEL, estuda fusões e aquisições no mercado secundário também, o que é muito interessante, segundo o diretor financeiro da empresa. Na última conferência, a Taesa não vai desapontar ninguém em pagamentos de dividendos esse ano. Eles já pagaram inclusive 1 bilhão e ainda estão estudando se irão aproveitar alguma nova oportunidade de pagamento ainda esse ano. Eu acredito que sim. Ele lembrou que a companhia é conhecida pelos fortes pagamentos de dividendos aos acionistas e que sempre avalia a possibilidade de realizar pagamentos intercalados. As decisões são tomadas com base no caixa, na alavancagem e nas oportunidades de investimento que existem para a companhia. De acordo com o diretor, o nível de alavancagem da Taesa hoje é adequado para a atividade da empresa. Eu também acho que sim, a empresa deve seguir pagando os bons dividendos e eu acredito que até o final do ano a empresa pague dividendos, já no começo do ano que vem também. De acordo com a política de dividendos, ela deve distribuir pelo menos 50% do lucro líquido. Provavelmente ela deve sim fazer um anúncio no quarto trimestre para completar esse mínimo aí. Algo que eu achei interessante na conferência também foi que eles destacaram que a Taesa está conversando com parceiros sobre a possibilidade de descruzar ativos, aqueles ativos que ela tem em parceria, e assumir a totalidade da operação de alguns projetos. Eles gostariam de ter 100% da gestão desses ativos aí, para ter uma eficiência maior. Então, ao meu ver, a empresa está segurando esses dividendos na expectativa que surja alguma oportunidade interessante de alocação de capital, já que eles consideram o nível de alavancagem muito adequado. Deixando claro que eu vejo opções melhores, porém, de forma alguma passa pela minha cabeça vender ações da Taesa. Girar a carteira é uma coisa que eu nem gosto de fazer. Tenho e mantenho uma boa posição na empresa e muito provavelmente eu vou seguir investindo nela ao longo dos anos. E se a empresa continuar mantendo esses resultados, esses bons fundamentos, tem tudo para ser uma empresa que vai estar na minha carteira previdenciária daqui a muitos e muitos anos também. Não comprar não quer dizer que eu vá vender, como eu já falei aqui. Desde a máxima a empresa já caiu mais de 15%, hoje a empresa caiu praticamente 2%. Muitos fatores motivam compradores e vendedores no mercado o tempo inteiro. É difícil explicar 100% o motivo das quedas. Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é esquecer esse vai e vem aí e não se preocupar muito com isso. Esquece mesmo. O que é possível a gente fazer é seguir acompanhando o ativo. É isso que eu faço. Se as ações da empresa continuarem caindo a ponto de fazer sentido para mim do ponto de vista de custo, de oportunidade, eu certamente vou adorar comprar ações da Taesa barato e fazer um vídeo aqui compartilhando com vocês. Vender barato uma empresa dessa é que não dá para fazer. Claro que muitos fatores impactam na geração de caixa de uma empresa, o valor intrínseco também está sempre mudando ao longo do tempo. Se você não tem muito tempo para isso, para ficar determinando preço teto, fica meio perdido na hora de escolher quais ações você vai comprar. Eu não posso fazer recomendação de investimento, de compra e de venda aqui para vocês, mas estou deixando aqui embaixo o link da assinatura da Suno aqui na descrição para você, a casa de análise parceira do canal e que eu recomendo, um custo-benefício realmente muito bom, você vai aprender bastante coisa. Vamos ter quadro novo aqui também com a carteira do canal em breve, a Taesa certamente vai estar nela. Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever. Eu te vejo no próximo. Valeu!